Legal, vamos agora para o vídeo 2. Então, recapitulando, instrumentação industrial, o que ela visa, né? Ela visa o controle de variáveis dentro de um processo industrial. E o que é processo, né? A gente pode definir processo como a maneira que a gente usa para fazer alguma coisa, transportar, armazenar ou controlar. Então tudo isso se encaixa nos processos, né? Então tem lá o processo e tal. E o que são variáveis? São coisas que mudam com o transcorrer do tempo. Então, por exemplo, a quantidade de luz na rua, por exemplo, é uma variável, né? Conforme vai entardecendo, essa luz vai diminuindo. Quando chega um ponto, tem um sensor lá que liga a iluminação automática, né? Então vai iluminar tudo. Exemplos de variáveis dentro dos processos industriais, as mais usadas, né, as mais comuns são essas daqui: temperatura, ou pressão, nível, vazão, são as mais usadas. Daí tem várias outras, né, dependendo do processo, mas as clássicas são essas daqui. Normalmente em quase todo o processo você vai ter temperatura, pressão, nível, vazão, são as 4 básicas, aí mais algumas que podem estar aparecendo. Aí vamos lá dar o andamento aqui, né? Então, o ruim desse dispositivo é que ele não armazena o que fica, né? Quando eu apertar aqui para apagar, eu perco o que foi escrito. Mas mesmo assim vale muito a pena. Então, começando aqui. Como que a gente pode definir alguma coisa, né? Vamos supor que eu quero... eu tenho uma panela, né? Um exemplo bem doméstico aqui. Tem a panela e vou ter uma quantidade de líquido aqui dentro. E daí o que eu quero fazer? Eu quero controlar a temperatura desse líquido. Então aqui embaixo, vamos supor que é um negócio bem caseiro mesmo. Eu tenho fogo, né? Que vai estar aquecendo isso daqui. E eu quero manter ele dentro de uma temperatura de... Vamos botar um valor aqui, supondo que eu tenho água aqui dentro do processo, né? Eu vou controlar essa água numa temperatura de 80 graus centígrados. Então o que eu faço? Acendi, né? Tem aqui a válvulazinha, onde eu abro ela, né? E vai estar passando gás. Aqui a ignição pegou fogo, então eu tenho fogo aqui embaixo da panela, né? Que está sustentada. E a água começa a aquecer. Então, agora isso daqui é bem interessante, porque aqui é o conceito básico do controle de processo, né? Eu tenho um processo que é a água. E o que eu quero fazer? Eu quero controlar uma variável nele, que é a temperatura. E eu tenho o valor desejado. Esse valor desejado aqui é o que a gente chama de set point. Então o ponto que eu quero controlar essa temperatura é em 80 graus. Mas para que eu possa fazer esse controle, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro saber quanto que está a temperatura aqui. Então posso fazer o quê? Colocar o dedo na água. Eu sei se ele está quente ou não, mas eu não tenho a precisão da medida, né? Então posso fazer o seguinte: colocar um termômetro aqui. E esse termômetro vai ter a escala dele e um ponteiro. Então eu vou ficar verificando, né? Eu coloco o calor aqui embaixo, tá aquecendo o negócio, né? Tô ficando meio fora do foco aqui. Deixa eu dar uma mexida no computador para ver se acerta melhor aqui. A gente vai se acertando aos poucos, né? Virar mais para cá, dá para... Eu tô ficando fora da janelinha aqui. Acho que aqui ficou legal. Então o que acontece, ó? À medida que a gente vai colocando o calor aqui, vai aquecendo a água e eu vou medindo, enxergando aqui pelo termômetro. Só que daí eu tenho que ter algum mecanismo para corrigir isso, né? Vamos supor que essa torneirinha aqui é aquela torneirinha que nem torneira de água, de caixa d'água, né? Então, por exemplo, conforme eu tenho lá, vamos supor, né? Melhorando um pouquinho, eu tenho a minha temperatura aqui que ela vai estar subindo. Então eu liguei o processo, né? Ela saiu daqui de próximo de 20 graus e vem subindo. Aqui é o tempo, né? Isso daqui, conforme o tempo vai passando, aqui é o tempo. E aqui é a temperatura. Então conforme vai passando o tempo, essa temperatura vai subindo. Vai subindo, vai subindo. E daí o que acontece, né? O valor que eu quero, vamos supor que aqui seja 80 graus. Então a temperatura vai subindo e vai chegar uma hora que ela vai chegar, tá chegando aqui no 80 graus. Se a hora que ela chegar no 80
eu fechar tudo ou apagar o fogo, o que vai acontecer? Mesmo que eu faça isso, ela ainda vai continuar passando aqui, porque eu cortei, né? Mas já foi fornecido um monte de calor aqui embaixo. E esse calor vai ser passado aqui para a água e a temperatura vai continuar subindo. Ela vai continuar subindo por um determinado tempo. Aí passado isso ela vai começar a descer. Ela vai vir descendo aqui. E vai chegar uma hora que ela vai descer. E vai descer abaixo do valor de 80. Então quando ele chegou aqui e passou do 80, o que a gente faz? Pá, liga de novo o fogo. Só que como ligou o fogo agora, ela não vai responder rápido. Ela vai continuar descendo um pouco. Depois ela vai virar e vai subir de novo. Daí quando subiu eu fecho. Daí ela vai ficar fazendo esse ciclo aqui, ó. Cada vez que ela passar acima do valor desejado, que é o nosso set point, a gente desligar, mesmo assim ela continua. É que nem um carro, né? Um carro pesado. Ele está descendo uma ladeira. Você pisou no freio, ele não para na hora. Ele continua por um tempo até perder energia. Aqui também, né? Eu desliguei o fogo. Ela continua aquecendo por um tempo até que chegou aqui em cima, aí virou e começou a esfriar. Quando começou a esfriar e chegou no ponto desejado, o que acontece? Eu liguei de novo, daí ela continuou ainda caindo um pouquinho, veio ganhando calor até que ele passou esse determinado tempo aqui embaixo, né? Que aqui é o tempo que está passando, e começou a subir de novo. Então ele vai ficar sempre assim. Mas a essência do controle é essa. Primeiro eu tenho que saber qual o valor que eu quero. Qual que é o meu ponto de ajuste, meu set point, né? Set point é o ponto de ajuste. Então definir qual que é esse ponto. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como que eu faço essa massa de água que tem aqui chegar nessa temperatura. Então vou ver quem que é o elemento final de controle meu. No caso aqui, eu estou usando um fogo embaixo dele. Eu poderia ter, por exemplo, uma resistência aqui dentro, ó, que é o caso do chuveiro. Isso daqui poderia ser o chuveiro, né? Se fosse fechado aqui, né? Fechado aqui um cano e a água entrando, né? O que ia acontecer? Essa água para aquecer aqui ia depender de quanto de energia essa resistência está jogando para ela. Aqui nesse caso, quem está controlando é o fogo que está aqui embaixo. Então eu sei que para a temperatura subir, eu tenho que colocar mais fogo aqui embaixo. Para a temperatura descer, eu tenho que retirar o fogo. Então a gente já tem a estratégia de controle, né? Eu sei quanto eu quero ficar, sei o que eu faço para aumentar e para diminuir, e estou conseguindo medir. Então isso daqui é a essência de qualquer controle e instrumentação. Você vai sempre precisar fazer essas três coisas, né? Saber o ponto desejado. Isso daqui que é o nosso set point, né? Saber como alterar, né? Alterar o valor da variável. Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar a temperatura dela. Nesse caso, para mudar a temperatura, eu tenho que jogar calor aqui embaixo. Jogar ou tirar calor, que eu faço ela subir ou descer. Então são as duas coisas que eu preciso fazer. E o terceiro aqui, que é medir o valor da variável. Então o que acontece? Eu fazendo essas coisas, eu sei qual que é o ponto que eu quero. Sei como que eu faço para ela subir ou para descer, para a variável subir ou descer. E consigo medir como ela está. Então fazendo essas três coisas, a gente já consegue controlar qualquer variável dentro de qualquer processo industrial. Parece simples demais, mas essencialmente é isso. Só que daí o que vai mudar, né? Vai mudar a maneira como você controla. Aqui está sendo um controle manual. A pessoa vem, abre e fecha a válvula, né? Diminui a quantidade de gás ou aumenta, né? E a medição está sendo por um elemento, como que eu posso dizer? Manual, né? É um termômetro onde a pessoa vai estar lendo a indicação do ponteiro numa escala e ele que vai estar tomando atitude. Quem está fazendo a função de controlador desse processo aqui é a pessoa, é o operador. Então, o que esse operador faz?
ele olha para o termômetro, compara o valor que está no termômetro. Às vezes o pessoal faz até uma marca aqui no termômetro, né? Eu quero controlar aqui em 80. Então ele vai olhar, pô, o ponteiro está abaixo de 80. Então o que eu tenho que fazer? Tem que jogar mais calor. Ele vem aqui e abre mais um pouquinho a válvula. Daí, passou. Então ele vem e fecha um pouquinho ela. Então ele fica fazendo essa atuação. Às vezes ele passa, vai depender muito do que o pessoal chama de inércia. Deixa eu escrever. Inércia. O que quer dizer inércia? Inércia é a capacidade que o processo tem de absorver energia sem mudar de valor. Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui seja uma panela de pressão. Então, se eu vier e abrir um pouquinho mais essa válvula aqui, vai demorar, a temperatura não sobe de imediato. Por quê? Porque tem o tempo de aumentar a quantidade de fogo, de aquecer mais a chapa, de a chapa passar mais calor para o líquido, até o sensor sentir e ele mostrar que mudou. Isso se for uma panela. Agora, se for um tanque bem grande, né? O pessoal tem uns tanques lá que eles chamavam de Maracanã. Por quê? Porque é um tanque de 30 metros de diâmetro, dá quase o tamanho de um terreno normal. Então, se você aumentar um pouquinho a quantidade de gás que está vindo aqui embaixo para aquecer, não vai praticamente mudar quase nada, ou vai demorar muito tempo para mudar pouca coisa. Então, o que o operador faz, né? Ele abre lá o negócio, né? Ele chegou, eu quero controlar quanto? Em 80 graus. Quanto que está aqui agora? No momento está 26. Então ele chega, abre um pouquinho lá o negócio e sai, vai fazer o serviço dele. Pá, andou tudo. Depois ele volta, depois de 30 minutos, ele volta aqui e vê quanto que tá. De 26 chegou em 28. Então ele sabe que ele pode rodar mais um pouco, que vai demorar para subir essa temperatura. Então isso daí vai muito do feeling, né? No começo, quando vai começar um sistema, então existem, né, os cálculos dos engenheiros lá, que ele sabe que, por exemplo, com palito de fósforo eu não vou conseguir acender e manter o fogo suficiente para aquecer uma panela de pressão. Então ele precisa de uma quantidade de gás que vai estar passando aqui. Por isso que no fogão, aquela válvulazinha, ela tem um ajuste, né? Você consegue, tem o dialzinho lá, você vai colocar tudo fechado, né? Tá aqui, até totalmente aberto. Então aqui é o fogo baixo e o fogo alto. Fogo alto, o que acontece? Ela tá mais aberta, tá passando mais gás por aqui, vai sair o fogo mais quente, provavelmente essa temperatura vai ser alcançada mais rapidamente. Agora, se eu vou fazer alguma coisa, eu sei que tem que demorar um pouco, né? Vou tomar banho enquanto a água esquenta. Então eu deixo aberto bem pouquinho aqui, porque eu sei que enquanto eu estiver tomando banho, ele vai estar aquecendo. E quando eu sair, ainda não chegou na temperatura desejada. Então a ideia é mais ou menos essa daqui, né? E a gente começou aqui com temperatura, né? Porque a maioria dos processos industriais tem uma parte de temperatura. E vimos os conceitos básicos, né? Que é saber o ponto desejado, saber como alcançar, né? Alterar o valor da variável de processo, que a gente chama também de PV, variável de processo, para fazer ela subir ou fazer descer. E o essencial é medir aqui. Então o que vai mudar de tudo isso? Vai mudar as técnicas de medição, as técnicas de controle. O que é técnica de controle? É isso que antigamente dependia muito da cabeça do operador. Como o cara já era mais experiente, ele sabe que para um tanque desse ele tinha que dar 3 voltas de abertura na válvula, ia demorar 50 minutos para subir 1 grau, por exemplo. Aí o cara que chegava novo e não tinha esse conhecimento, o cara, se eu abrir muito pode ser que esquente demais. E esquentou demais, ele faz isso daqui, ó. A hora que você fecha, ele não consegue parar, ele continua subindo e vai embora. Então, na dúvida, o cara abria pouco. Se abriu pouco, eu estou fornecendo calor e ia acontecer isso daqui. Ao invés de subir nessa velocidade, né? Aqui é graus por tempo, iria subir mais lento. Então quer dizer que aqui, ó, quando o cara mais antigo já teria chegado no ponto de controle, o dele ainda está bem baixo. Agora eu não sei, eu acho que dá para abrir tudo a válvula. Ele abriu tudo, o que ia acontecer? Ela ia fazer isso, ia subir rápido, só que a hora que ele fechou, ela já ia passar, ia lá em cima, ia demorar para voltar. Então ia ficar muito tempo fora do ponto desejado.
Então, isso acontecia muito por quê? Porque os controles eram feitos de forma manual. Aí, com o passar do tempo, o pessoal foi introduzindo o controle automático, né? Que é uma grande melhoria nisso. Então, aqui a gente falou de temperatura, né? Vamos falar agora no próximo vídeo das outras variáveis, tá ok? Abraço a todos!